Bora para mais um tutorial? Vamos lá. Hoje eu vou te ensinar como eu crio imagens que parecem de fotógrafo profissional. Então, usando a inteligência artificial, você consegue não precisar ir até um estúdio e tirar 10 fotos por R$ 500. Isso aqui não é para acabar com o fotógrafo profissional, ainda dá para ver que tem uma diferença bem grande, mas naquele dia a dia, naquela corriqueiro, eu sempre falo para você que a sua imagem vende muito mais do que a marca que a gente está criando. Então, se você é meu cliente, você sabe disso. Se você não é meu cliente, tem um link abaixo para a gente conversar. Mas saiba que isso aqui vai ser uma mão na roda naqueles dias, naqueles tipos de conteúdo que você não tem uma pose específica. Então, esse daqui é para te ajudar. É mais um suporte para te ajudar a criar imagens com inteligência artificial de uma forma mais correta, tá? E eu testei vários itens, várias inteligências artificial para que te mostrasse de uma forma mais simples. Então, esse tutorial fica aquela coisa de, ó, no tempo que eu tiver livre eu vou dar uma testada. Não necessariamente você precisa fazer agora, mas se você quiser mostrar para sua equipe de marketing, se você tem aí, né, se você pode, você já sabe que já existe algo que faça isso e te ajude bastante, tá? Então, para você que não me conhece, eu sou David Bargon, designer profissional de marcas, e eu ensino como é que funciona o mundo além da marca e também como crio marcas. Então, aquele nome bonito, brand, sabe? É uma construção de marca que tem a ver com a imagem dos donos, mas principalmente com a repetição dela. Então, aqui está um exemplo de que eu vou ensinar hoje. E se você quer ser meu cliente, está meio que perdido nesse mundo aí, como fazer isso? Tem um link abaixo aqui que você conversa diretamente comigo e a gente pode começar a fazer sua marca hoje mesmo, tá? Você vai falar diretamente comigo, eu vou executar, a gente vai ter reunião assim, do mesmo jeito, no mesmo cenário, porque é aqui que eu faço tudo e a gente vai poder começar a fazer o trabalho hoje mesmo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve aqui, me ajuda a crescer, que eu tô criando conteúdos bastante, toda semana, para te trazer novidades, para que você conheça o mercado. Se você está aqui para aprender, ó, você tem que dar o high pass, tem que se inscrever, porque eu tô tentando ser o mais didático possível, porque é uma área que é muito ampla, né? A gente tá falando de marketing, mas não é aquela coisa de eu só estou vendendo uma marca, eu estou estudando o meu cliente para que ele possa vender mais. E aqui está um exemplo. Esse conteúdo, por exemplo, são tutoriais que eu ofereço para os meus clientes, para que eles entendam como funciona essa área. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que entrar e você vai ter que digitar é o FreePic. FreePic, há uns 3, 4 anos atrás, ele era considerado como uma plataforma de vetores mal feitos, tá? Ele era assim. Só que foi uma empresa lá, comprou ela, provavelmente é chinesa, pelo que eu saiba até esse ponto, e investiu bastante nela para ela ter melhoramento em inteligência artificial. E aí, tudo que você pode ver de imagem, todos os conteúdos que você pode ver, elas são mais, que eu posso falar, mais profissionais, porque ela pega várias outras inteligências artificiais e se une a ela. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem, vou mostrar algumas coisas que eu fiz e para você fazer o seu avatar. Primeiro, ó, uma coisa que eu falo para você. Quanto que você paga hoje, tá? Vou colocar a parte mensal para fazer um estúdio em fotografia. Eu não estou vendendo essa plataforma, não é um anúncio patrocinado, não é nada desse tipo, tá? Mas quanto você paga para fazer umas 12 fotos? Da última vez que eu paguei, foi uns R$ 500. Não sei você, mas para mim foi R$ 500 para umas 12, 15 fotos ali no máximo. E às vezes não sai aquela pose maravilhosa, você fica meio... você sabe. Somos adultos aqui, né? Eu assinei esse Flippic aqui, eu tô indo pro segundo mês assinando, pra fazer esse teste com vocês. Porque então não é agora, não comecei a fazer agora pra depois fazer, o David achou a solução dos problemas. Não, eu testei outras inteligências artificiais, até o ChatGPT pra fazer imagens, e essa aqui é melhor pra fazer imagens nossas, realistas, assim, que fiquem boas, tá? Então é R$ 80 uma vez, se você quiser o plano mensal, pra você ter acesso a isso, que é 18 mil créditos, tá? Claro, caso você queira explorar mais a ferramenta, ó, tem essa de 180, mas eu acho que por mês, eu que tenho um volume grande de material que produzo o meu, eu não cheguei nem a todo dela, tá? Não cheguei mesmo, olha que eu fui testando várias coisas, R$ 80 já deu muita coisa para fazer mesmo, tá? Mas vamos lá. Aqui tem uma coisa chamada suíte de IA, e tem uma coisa chamada, dentro dessa suíte de IA, gerador de imagens. Você pode ver que eu já tenho algumas coisas meio que pré-prontas. Mas, David, você está falando da sua foto. Como é que eu crio o meu avatar? Então, vamos lá. Primeira coisa, o character. Tá vendo essa linha aqui embaixo? Character. Então,
você vai aqui. Só que você pode criar um novo caractere, você pode fazer o seu caractere. Então aqui vai gastar mais ou menos uns 5 mil desses 18 mil. Por volta disso, tá? Então o que eu aconselho você a fazer? Tirar 20 fotos. Ele pede para tirar mais ou menos umas 20 fotos. Ó, aqui tá até o valor, ó. O Hide ou tem o Ultra que é... Mas é mais ou menos 5.500 créditos que você tem dos 18 mil que eu falei pra você agora. Então, aqui, ó, já, você viu, ó, tá 758. Porque mesmo fazendo um monte de foto, eu vou mostrar pra você daqui a pouco, gastou pouco. Se a gente for falar pela quantidade de foto. Mas aqui você seleciona o seu, se é masculino ou feminino, e você coloca seu nome, tá? E aí, no upload de arquivos, o que eu recomendo pra você, nos testes que eu fiz, você vai ver que tem ali, eu até salvei um material. Eu testei primeiro com 12 fotos iguais e ficou meio distorcido, tá? 12 fotos, por exemplo, essas fotos que a gente tira no fotógrafo. Ficou meio estranho, porque ele não vê naturalidade e às vezes locais diferentes. Então ele não consegue colocar você num padrão geral. Ele consegue colocar você, por exemplo, em cenários pré-moldados. Então, é aquela coisa. Coloque mais ou menos umas 24 fotos, mas divida essas 24 fotos em 5 cenários diferentes. Então, às vezes você tá com o corpo inteiro, às vezes você tá na praia, às vezes você tá na floresta. Você faz em 5 poses diferentes, desde que seja bem iluminado o seu rosto, desde que seja bem claro, bem fácil da pessoa, da ferramenta só ver seu rosto, tá? Então, eu coloquei essas coisas aqui, leva mais ou menos uns 20 minutos para ser feito, tá? A parte que você começa a testar essas coisas assim. Mas eu, como eu falei pra você, eu já testei, já vi algumas informações, e eu fui lá e criei o meu caractere. Deixa eu colocar aqui pra você. Eu já criei o meu caractere. Ele já tem algumas informações, já tem algumas coisas. Então, eu seleciono ele aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ele já seleciona o meu aqui, tá vendo? Ó, David Bergon. Tem outros também que é pré-moldado por eles mesmos, mas aqui você pode ver que tem outros. Daí, você pode ver que eu já fiz algumas coisas. Cadê aqui? Pronto, já fiz aqui, tá? Selecionei. Cadê o meu histórico? Eu vou te mostrar, por exemplo, como era lá no começo e como ficou lá no final, ó. Eu fui testando, fui fazendo várias coisas. Essa aqui foi com a ferramenta gratuita, tá? Aí eu testei desta maneira. Lembra que eu falei aquelas fotos de tirado com um fotógrafo profissional? Ficou muito basicona, ó. Ela não estava acompanhando meus traços, estava meio que sorrindo. Tava legal, mas não tava bem. Daí eu adicionei essas fotos em ângulos diferentes. Então eu coloquei iluminação, então usa os 24, coloca as 24 em boa resolução e com boa iluminação em locais e ângulos diferentes do seu rosto. Não fica só de frente, não fica só sorrindo, tá? Porque daí veio o melhoramento. Eu fui buscando, ó, imagens para ver como é que eu podia ficar de formas diferentes. Isso leva tempo. Por exemplo, essa daqui foi a que a melhor saiu, mas você pode ver que a inteligência artificial tem uns errinhos, porque eu tô com 2 canetas na mão. Tá, Leite, mas essas poses que você achou, onde você acha esse tipo de pose? Aí eu venho no Google ou no Pinterest e pergunto poses masculinas, que é o meu caso. Eu perguntei poses masculinas, tá? Se eu quiser fazer essa pose aqui, eu vou salvar no meu computador. Coloco aqui, deixa eu colocar em downloads. Está em download já. E peço pro nosso amigo ChatGPT. Você vai no ChatGPT, isso tem na versão gratuita, então você não precisa ficar quebrando a cabeça. Chat, descreva essa imagem para eu usar como prompt. Então você tem que usar essa palavra prompt, tá? É bem importante você usar esse item, prompt, no FreePic. E ele já vai colocar a versão em inglês. Então você não vai ter nenhum problema com relação a isso. Ele está analisando a imagem. Então, tá aqui, ó. Ele colocou que... Peraí. Vamos lá. Como o ChatGPT está aprendendo a fazer algumas coisas, ele deu um errinho porque a imagem estava com AVX. Era uma condição que ela tinha que não dava para usar de uma tal maneira essa imagem para enviar para o ChatGPT. Então, se você tem uma imagem que você gosta, alguma coisa desse tipo, já usa ela, coloca ela no negócio, mas pede para ele fazer. O que eu pedi para ele é ele colocar em inglês. Então, já colocou homem com barba, cabelo curto, vestido de jaqueta, essas coisas assim. Eu vou copiar esse prompt completamente, jogar aqui, ó, tá vendo onde que tem Generate Image? Então, você coloca aqui. Vamos, cola. Eu já selecionei, você pode ver aqui, ó,
o caractere, ó, a pessoa. Então já está selecionado o David. Eu, nas paletas de cores que eu envio para você, se você é meu cliente, você já sabe. Já tem as cores, e essa aqui é da minha marca, eu já seleciono as cores. E aí você pode escolher os efeitos. E aqui que eu achei que é uma sacada genial desta ferramenta. Eu vou gerar essa aqui primeiro para você ver. Então, ó, aqui está a quantidade, logo embaixo, e aqui está os tamanhos. E aqui você pode selecionar o que você quiser de tamanho, tá? Porque ele já vai ter uma resolução, mais ou menos 1080 por 1080. Ele já vai ter essa resolução, só que você sempre coloca um tradicional aqui, mas ele tem outras versões também. Coloca. Daí, na hora que for gerar, ele vai gerar uma tela desse jeito aqui, ó. Ele está gerando a imagem para você de uma forma mais direta, sem complicação, sem nada. Pode ter alguns erros, obviamente, por isso que é testar. Ó, por exemplo, ele já me criou a imagem, deixa eu clicar aqui para você ver, daquela imagem. Então é o meu rosto naquela imagem fazendo um movimento de uma roupa que eu não teria. Então eu peguei a primeira que eu vi, coloquei nesse prompt e já funcionou. Dá para usar essa imagem. Eu consigo usar essa imagem, por exemplo, uma moda masculina, eu estou falando sobre uma marca, por exemplo. Eu vou fazer agora, por exemplo, sobre a 153. Então, por exemplo, eu posso usar essa imagem aqui, ó, ela fica 960 por 1280, para falar sobre como eu criei uma marca de roupa. Tá vendo, ó? Eu já usei, é a mesma imagem, é a mesma pose, ó, tá em um pouco ângulo diferente, mas é no mesmo estilo, tá vendo? Você pode usar, ele vai dar um jeitão seu, ele vai dar, mas pegou de corpo inteiro já, o que já é sensacional, então eu já consigo usar. Só que você vai falar, David, mas tá, algumas coisas não tem como usar. E aí tem a função Upscale, que é aumentar o tamanho da imagem que você pode fazer aqui. Você pode aumentar para 2K, por exemplo, ela vai dobrar o tamanho dela. Então aqui ela vai mostrando, ó, que algumas coisas ela vai aumentar o tamanho dela. Você consegue fazer até, se não me engano, 3, 4 vezes ainda, tá? Então dá para aumentar, dá para as pessoas terem mais nítido no seu rosto, dá para fazer isso. Eu considero que não tem a necessidade, dependendo do que for, mas imagina que tem a opção, tá? Eu sempre falo assim, se tem a opção é porque existe, mas ele gerou outra imagem também que não ficou tão bom porque cortou minha cabeça, mas isso é teste e erro, é aquela coisa, vai testando, vai vendo. Então aqui, por exemplo, me gastou mais ou menos uns 100, cento e poucos, cento e poucos créditos. Então você vê que 18 mil, cara, dá pra você gerar muita imagem com relação a você. Essas imagens são boas porque eu te falei, criar humanização no seu Instagram, criar humanização na sua marca, vai facilitar bastante coisas típicas, coisas fáceis que você tem aí. Então, quer gerar um conteúdo ou naquele dia que quer tomar um café, por exemplo, tá na praia? Coloca aqui uma foto no café e alguém tomando café na praia, por exemplo, já dá para usar isso nos seus stories. Obviamente, aqui é só para quebrar galho. O mais pessoal seu que vai funcionar. O mais real seu que vai mais funcionar. Então, pense nisso como sempre um quebra-galho, tá? Então, não fica aquela coisa, eu estou fazendo isso porque o David falou que tem que fazer e eu vou fazer de qualquer jeito. Isso aqui é um quebra-galho. Eu tenho preguiça de tirar foto, muita preguiça. Aquela coisa, eu peço para tirar 10 fotos, 15 fotos, cara, e sai tudo cagada, porque daí você não fica tão à vontade. Aqui você pode decidir até o seu rosto, como é que fica, se tá feliz, se tá triste. Então aqui é uma maneira mais fácil de você fazer, sem precisar ir. Nada contra você, fotógrafo, não me xingue por causa disso. É apenas mais uma ferramenta. O vídeo, o visual, a pessoa vendo você mexendo, você falando, ainda é importante, tá? Então pense nisso, que é uma forma de você evitar. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, me segue, curta, comenta o que você achou disso aqui. Isso aqui é um tutorial um pouquinho mais longo, mas é para você entender como que funciona essa ferramenta maravilhosa que é de criar suas imagens, criar o seu personagem. E todas essas que você está vendo ultimamente, deixa eu só voltar lá, para te mostrar bem detalhes, todas essas que você está vendo, ó, que você acabou de ver lá nas redes sociais, essa aqui você acabou de ver essa semana, ó. Então, eu coloquei lá, ó. Então, essas imagens que você vê sobre o David agora foram criadas ali. Eu criei uma coisa medieval, que eu vou lançar um material ainda sobre isso. Criei essa do Chiquinho, que já fiz o upscale, ó, para ter mais resolução. Já coloquei um upscale para ela, porque eu ia usar como capa. Então, pense sempre nisso, que tem opção, tá? Não fica perdido, não fica travado, não. E para de dar desculpa. Para de desculpa, porque eu sei que você está dando desculpa sobre não postar, porque você não tem imagens suas. Agora acabou essa desculpa, tá bom? Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau.